Prezados alunos, continuando a correção do questionário. Questão de número 13. Natália e Celso, casados sob o regime da comunhão parcial de bens em 1998, compartilhavam o sonho de ter um filho. Entretanto, devido a problemas de saúde, Natália não conseguia engravidar. Orientados pelo médico, Celso e Natália resolveram se submeter à técnica de reprodução assistida. O embrião foi criogenizado em laboratório no dia 17 de março de 2003. Em dezembro de 2003, Celso vem a óbito em razão de uma aguda pneumonia. No dia 16 de fevereiro de 2005, Natália resolve implantar o embrião no útero. E o filho veio a nascer em 30 de outubro de 2005. Ocorre que os pais de Celso eram vivos e o inventário já tinha sido ultimado. Natália foi informada por uma amiga advogada que o filho teria direito à herança do pai, mas um colega de trabalho, professor de direito civil, contrariava essa orientação, afirmando que o filho não teria direito. Natália decide, então, procurar um especialista para esclarecer a dúvida. A consulta com o advogado foi realizada no dia 30 de outubro de 2015. Com base no exposto, levando-se em consideração as regras do direito sucessório, oriente Natália. Então, observem vocês que a consulta ao advogado foi realizada na data de aniversário dessa criança. Foi o dia que ele completou 10 anos. A primeira providência é examinar a existência ou a inexistência de legitimidade sucessória do embrião na sucessão legítima. O embrião criogenizado, ou seja, o embrião congelado em laboratório, ele é considerado pela doutrina majoritária como nascituro, como uma pessoa concebida. Assim, nos termos do artigo 1798, inciso 1 do Código Civil, ele teria legitimidade sucessória aqui na sucessão legítima. Lá diz assim, ó, legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas na data da abertura da sucessão. A abertura da sucessão é a data da morte do falecido pai. Ok. Então, na concepção majoritária da doutrina, essa criança teria legitimidade sucessória. Interessante ressaltar aqui que nós temos pelo menos uma voz na doutrina que contraria essa orientação. É o professor Francisco José Carrale. Para ele, essa ideia de nascituro implica necessariamente a implantação do embrião no útero materno. Então, se o embrião, quando da abertura da sucessão estiver fora do útero, ele perde, na concepção de José Francisco Carrale, a legitimidade sucessória. Mas ela é voz isolada na doutrina, tá? Então prevalece esse entendimento majoritário. O embrião tem sim legitimidade sucessória para figurar na sucessão legítima. Qual seria então o princípio a orientar essa interpretação majoritária de que o embrião teria legitimidade sucessória na sucessão legítima? O princípio é o denominado igualdade constitucional entre os filhos, artigo 227, parágrafo 6º da Constituição Federal. Inclusive, esse dispositivo constitucional subsidiou a elaboração de um enunciado, o enunciado 267 do Conselho da Justiça Federal, tá? Que foi elaborado na 3ª Jornada de Direito Civil e que sintetiza o pensamento dominante da doutrina quanto ao tema. A segunda providência aqui é examinar se existe algum prazo legal para a implantação do embrião no útero. Aí o artigo 5º, inciso 2, da Lei de Biossegurança, que é a Lei 11.105 de 2005, ela diz que esse embrião ele tem que ser implantado no prazo de 3 anos, contados da data do congelamento. Então, data do congelamento. Não é data da abertura da sucessão e nem do inventário. Data do congelamento. Se nesse prazo o embrião não for implantado, a solução que a lei dá é o descarte. Ele será descartado e vai ser utilizado ou encaminhado para pesquisas com célula-tronco. No caso aqui, nós temos que o prazo para implantação no útero seria, a rigor, até o dia 17 de março de 2006, porque ele foi criogenizado, ele foi congelado no laboratório no dia 17 de março de 2003. Como Natália
implantou o embrião antes dessa data, o enunciado aqui informa, 16 de fevereiro de 2005. E ele nasceu, a criança nasceu no dia 30 de outubro de 2005. Então, impõe aqui o reconhecimento de que ele, esse filho, ele indiscutivelmente, ele é legítimo herdeiro de seu falecido pai. Então, essa questão está resolvida. Qual que é a terceira providência? Nós temos que examinar aqui qual vai ser o procedimento a ser adotado para resguardar eventual direito à herança do filho de Natália. Porque o enunciado está nos informando que o inventário já foi ultimado, ou seja, concluído, e os bens foram, portanto, partilhados. Então não há bens a serem partilhados, porque o inventário já foi realizado. O que tem que ser feito? Olha, remanesceria aqui para esse herdeiro, essa criança, o direito de ajuizar ação de petição de herança, prevista no artigo 1824 do Código Civil. Só tem um detalhe, existe um prazo prescricional para o ajuizamento dessa ação. Qual que é esse prazo? O Código Civil e a doutrina entendem que o prazo aqui é de 10 anos, com fundamento no artigo 205, que estabelece uma cláusula geral de prescrição. Por quê? Não há um prazo específico para o ajuizamento da ação de petição de herança. E o artigo 205 diz que o prazo é de 10 anos quando a lei não estiver estipulado um prazo inferior. Então, o prazo para o ajuizamento aqui é de 10 anos. Ok. Só que nós temos um detalhe. O menino aqui já tem 10 anos. E aí? Prescreveu ou não prescreveu o direito? Aí nós temos que reconhecer a regra que está no artigo 198, inciso 1, que diz que obsta, impede o transcurso do prazo quando o interessado for absolutamente incapaz, ou seja, quando ele tiver menos de 16 anos de idade. Então esse prazo de 10 anos sequer começou a fluir, e plenamente possível, até a data em que essa criança aqui, que não foi informado o nome, no enunciado, ajuizar a ação de petição de herança contra os herdeiros desse falecido senhor. Vamos ver o nome dele? O nome dele é Celso, né? Celso, o esposo de Natália. Tá certo? Então, existe alguma possibilidade aqui dele ser beneficiado com essa herança? Plena possibilidade. Artigo 1824, ação de petição de herança. Contra ele não correu a prescrição do artigo 205, porque ele é absolutamente incapaz, nos termos do artigo 198, inciso 1, combinado com o artigo 3º do Código Civil. Ok? E assim essa questão fica solucionada. Passemos à análise da questão de número 14. Só um minutinho. Questão de número 14, isso mesmo. Lázara Lisboa, psicopedagoga, deixou em testamento 1/3 da herança para o futuro filho biológico de Áquila com Carine. Lázara Lisboa faleceu em 12 de março de 2009. Carine concebeu um filho de Áquila no dia 27 de março de 2010. E a filha, Maria Carolina, nasceu no dia 15 de março de 2011. Com base no direito aplicável à espécie, responda. Letra A. Maria Carolina terá direito à herança deixada por Lázara Lisboa? Justifique fundamente. Sim. Resposta sim. O artigo 1799, inciso 1, que trata dos legitimados na sucessão testamentária, admite essa legitimidade à denominada prole eventual, ao concepturo. Então, com base nesse dispositivo, 1799, inciso 1, plenamente reconhecível aqui a legitimidade sucessória de Maria Carolina. E tem um detalhe, Maria Carolina, ela é filha biológica e foi concebida dentro do prazo previsto no artigo 1800, parágrafo 4º do Código Civil, ou seja, 2 anos da abertura da sucessão. Letra B. E se Lázara Lisboa tivesse estabelecido no testamento que a criança deveria nascer no máximo em 1 ano, contado da abertura da sucessão, Maria Carolina teria direito à herança? Justifique.
Essa questão aqui, ela traz a seguinte reflexão. A norma do artigo 1800, parágrafo 4º, é norma cogente de ordem pública ou é uma norma subsidiária, que vai operar seus efeitos na hipótese de o testador não ter previsto um prazo diferenciado? Olha, em que pese alguns entendimentos contrários, prevalece na doutrina a compreensão de que o prazo previsto no artigo 1800, parágrafo 4º, é um prazo subsidiário e que essa norma não é uma norma cogente, de ordem pública e que o testador poderá, em testamento, dispor de um prazo, tanto inferior quanto superior. Tá? Quem entende dessa forma? Cristiano Chaves, Pablo Stolze e Maria Berenice. Cristiano Chaves, Pablo Stolze e Maria Berenice. São 3 doutrinadores que advogam a tese de que o prazo previsto no artigo 1800, parágrafo 4º, é um prazo que pode ser dilatado ou reduzido por vontade do testador no testamento. Tá? Solucionada a letra B, passemos à análise da letra C. Se em vez de conceber, Carine tivesse adotado Maria Carolina, qual seria a solução? Justifique e fundamente. Observem que aí no enunciado, a Lázara Lisboa, a psicopedagoga, ela deixou em testamento, então, uma parte do seu patrimônio para o filho biológico de Áquila e Carine. Ela colocou lá filho biológico. E se Carine, em vez de conceber, tivesse adotado? Essa disposição testamentária, no que concerne a questão da filiação biológica ou adotiva, como que seria interpretada? Olha só. Pablo Stolze e Cristiano Chaves, eles defendem aqui o denominado princípio do respeito à vontade manifestada, no sentido de que, nessa hipótese, Maria Carolina não poderia herdar. Por quê? Porque ela não é filha biológica. E o testador quis beneficiar o filho biológico de Carine e Áquila. Então, nesse sentido aqui, em respeito ao princípio do respeito à vontade manifestada, a filha desse casal que é adotiva não poderia herdar. Por quê? Eles vão explicar. O testador, ele tem a livre disposição de seus bens, respeitada, por óbvio, a legítima dos herdeiros necessários. Então, em vida, se ele quisesse doar para A, B ou C, ele não teria plena liberdade? Se ele quisesse doar, por exemplo, para o filho biológico de Carine, se já estivesse viva ou vivo, e para o filho adotivo não dispor de nada, não tinha plena liberdade? Resposta, sim. Então, esses doutrinadores, o Pablo Stolze e o Cristiano Chaves, eles entendem em prestígio ao princípio do respeito à vontade manifestada, nessa hipótese, como o testador dispôs expressamente qual tipo de filho que ele quis beneficiar, o filho biológico, então essa filha que, se ela tivesse sido adotada, ela não seria beneficiada com essa disposição testamentária. Agora vem um questionamento. E se o testamento fosse omisso? Imaginemos que Lázara tivesse deixado aí 1/3 da sua parte disponível ao filho de Áquila e Carine, e não dissesse nada se era biológico ou adotivo. Qual que seria a solução? Olha só, aí a doutrina ela é uníssona. Se o testamento tivesse sido omisso nesse particular, aí tanto faz. O filho poderia ser biológico ou adotivo. Ele seria beneficiado porque o testador não se manifestou a esse respeito. E aqui tem a aplicação, o princípio da igualdade constitucional entre os filhos, previsto no artigo 227, parágrafo 6º da Constituição da República. Ok? Examinada a questão 14, passemos à análise da questão de número 15. Bartolomeu, conhecido fazendeiro no município de Uruaçu, faleceu em 21 de dezembro de 2008. Seus 2 filhos ingressaram na posse dos bens do pai e não promoveram o inventário. O pai era proprietário de 100 alqueires de terra e 2.000 cabeças de gado Nelore, além de 5 imóveis no centro da cidade de Uruaçu. Os bens do falecido correspondiam a um montante de 12 milhões de reais. Ocorre que, decorridos 2 anos, os herdeiros de Bartolomeu constataram que o pai devia ao Banco do Brasil uma dívida de 20 milhões de reais, incluídos os juros e a correção monetária. O Banco do Brasil expediu notificação extrajudicial aos herdeiros, cobrando toda a dívida, informando que ingressaria com uma ação de execução contra os herdeiros se não fosse quitada no prazo de 10 dias úteis. Os herdeiros, desesperados, procuram se aconselhar com um advogado. Na condição de advogado contratado pelos herdeiros de Bartolomeu,
oriente seus clientes. Olha só, no Brasil, por força de lei, a herança ela é transmitida com benefício de inventário. Os herdeiros, eles herdam, expressão latina, abre aspas, intra vires hereditatis, e, fecha aspas, e nunca ultra vires hereditatis. Sempre dentro das forças da herança e nunca além das forças da herança. Então isso significa dizer que os herdeiros, eles não respondem pelas dívidas que são superiores às forças da herança, conforme acabei de falar. Só que nós temos uma regra no artigo 1792 do Código Civil. Ali diz que se os herdeiros não promoverem o inventário na forma e no prazo legal, que é de 60 dias, incumbir-lhe-ás o ônus da prova do excesso. Então, nesse sentido, os herdeiros de Bartolomeu, eles devem ser orientados a promover o inventário dos bens do seu falecido pai. Porque dessa forma, eles vão constituir prova plena do excesso. Esse é o objetivo. E evitar responder por esse excesso. Se eles não promoverem o inventário, vai haver uma confusão patrimonial e a constituição da prova do excesso, ela vai ficar inviabilizada. Então é necessário promover o inventário para constituir prova plena do excesso da dívida em relação ao patrimônio deixado pelo pai. E assim nós concluímos a análise da questão de número 16. Próxima questão. Questão 16? Questão 15, né? Próxima questão é a questão 16. Vamos lá. Clarissa casou-se com Jânio em 2003, quando tinha 16 anos de idade. A avó de Clarissa, Dona Luciana, faleceu no dia 14 de agosto de 2015. Clarissa vivia muito bem econômica e financeiramente com Jânio e deseja renunciar à herança para favorecer sua prima, Liliana, que seria a única herdeira, na hipótese a ser beneficiada. Orientada por um bacharel em direito, Clarissa formalizou a renúncia num documento, tendo assinado e reconhecido firma. O marido de Clarissa não assinou o documento, embora não opusesse resistência à renúncia. Com base no exposto, examine fundamentada e justificadamente, à luz do direito das sucessões, a validade da renúncia. Então vamos lá. Em relação à validade da renúncia, nós temos que analisar quanto à renúncia 3 requisitos. A renúncia é um ato jurídico unilateral de despojamento de direitos. Renúncia, ato jurídico unilateral de despojamento de direitos. No que tange a renúncia da herança, a codificação civil, ela impôs aqui 3 requisitos. O primeiro requisito aqui é quanto à capacidade do agente. Para que o agente possa renunciar, ele tem que ser capaz. Capacidade civil. O segundo requisito é a forma. A renúncia, ela tem que se aperfeiçoar em um instrumento público e não em um instrumento particular. E o terceiro requisito é que você só pode renunciar à herança após a abertura da sucessão, ou seja, após a morte do autor da herança de que se pretende renunciar. Então vamos analisar aqui. Qual foi o regime de bens adotado? O regime de bens adotado aqui foi o regime da separação obrigatória. Quando ela casou, quando a Clarissa casou com Jânio, ela tinha 16 anos. Com 16 anos, a lei impõe o regime da separação obrigatória, ou separação legal de bens. Ok. Esse regime, ele não dispensa a autorização conjugal para a renúncia. Vamos entender aqui. O artigo 1647, inciso 1 ou 2 do Código Civil, eles dizem que é necessário a outorga conjugal, marital ou uxória, para a alienação ou gravame de bens imóveis. Ok, você pensa assim, mas herança é bem imóvel? Resposta, sim. Artigo 80, inciso 2 do Código Civil. Então, é considerado bem imóvel para fins legais o direito à sucessão aberta. Então, em sendo bem imóvel, a renúncia, entende a maior parte da doutrina, que ela exige a outorga conjugal. Se for do homem, é marital, se for da mulher, é uxória.
Tá? Então, além aqui de todos esses requisitos que nós vimos aqui, qual seja requisito subjetivo, a capacidade do agente, requisito objetivo, instrumento público, requisito temporal, que a renúncia seja manifestada após a abertura da sucessão, é necessária aqui a outorga, a autorização marital na hipótese, ou uxória, na hipótese de o renunciante ser casado. Ok. Então, nós podemos perceber, com tudo que já foi exposto aqui, que essa renúncia, ela é inválida. Ela é inválida por descumprimento de alguns requisitos. O primeiro, o requisito formal. Vocês viram aí que na leitura do enunciado, a renúncia ela foi aperfeiçoada em um instrumento particular. Tanto é que a assinatura dela foi reconhecida em cartório, instrumento particular. Então não precisávamos nem de analisar os outros requisitos. Nós vamos analisar aqui por uma questão teórica e acadêmica, mas a renúncia já é inválida. E depois, é necessária a autorização, a vênia conjugal. O marido de Clarice aqui, ele precisa, portanto, autorizar para que a renúncia seja plenamente válida. Ok? Então, a questão de número 16, ela já foi resolvida. Passemos a análise da questão de número 17. Marlon é pai de Cíntia, que é casada com Murilo, com quem tem 3 filhos, Ana, Bianca, Cristina. Cíntia tem 2 irmãos, Adriano e André, solteiros e com um filho cada. Marlon, viúvo, falece em agosto de 2011. Supondo que o total dos bens e direitos deixados pelo falecido compreenda um montante de 360 mil, responda. Letra A. Como ficaria a divisão da herança na hipótese de renúncia de Adriano e André? Primeira providência em relação a essa questão é você organizar as classes sucessórias. Então nós temos Cíntia, Adriano e André. Eles são irmãos e, portanto, são descendentes de Marlon. Eles são filhos de Marlon. Ana, Bianca e Cristina são filhos de Cíntia com Murilo. São netos de Marlon. E os 2 filhos aqui, um de Adriano e o outro de André, também são netos de Marlon. Marlon tem, portanto, 5 netos e 3 filhos. Tá? Detalhe, Marlon é viúvo, então nós não vamos nos preocupar aqui com direito meatório, não vamos nos preocupar com meação. Como ficaria a divisão da herança na hipótese de renúncia de Adriano e André? Então nós temos Adriano, André e Cíntia, como sendo os descendentes, os filhos de Marlon. 2 deles renunciaram à herança. Como que vai ficar a sucessão? Nessa hipótese aqui, nós temos que recorrer ao artigo 1810 do Código Civil. A cota parte dos herdeiros renunciantes, ela volta para o monte partilhável e vai ser distribuída entre os demais herdeiros, da mesma classe. Quem que é o herdeiro da mesma classe? Cíntia. Então, a parte deles vai voltar para o monte partilhável e vai ser redistribuída entre os demais herdeiros. Qual que é o único herdeiro que tem? Cíntia. Então, Cíntia ela vai ter direito a herdar toda a herança deixada pelo pai. 1810 do Código Civil. Letra B. Como ficaria a divisão da herança na hipótese da renúncia de Cíntia, Adriano e André? Então vejam só, todos os herdeiros, Cíntia, Adriano e André, todos eles renunciam. Como que vai ficar? Volta para o monte, nós vamos procurar os próximos sucessores. Quem são eles? Qual que é a solução jurídica dada ao caso? Aqui nós temos que compreender a redação que está contida no artigo 1829 do Código Civil, combinada com a regra prevista no artigo 1811. Nessa hipótese, como netos, o Marlon tem netos e os netos são descendentes, a solução do 1811 é que os filhos dos filhos, eles vão ser chamados à sucessão para poder dar por direito próprio e por cabeça. Então, como são 5 netos, cada um deles vai receber aqui uma cota parte de R$ 72 mil. Basta você pegar aqui o patrimônio deixado pelo falecido e dividir por 5. Essa é a solução dada pelo artigo 1811 do Código Civil. E a letra C pergunta, como ficaria a divisão da herança na hipótese de premoriência de Cíntia? Bom, nós estamos falando do falecimento de Marlon. Então ela pré-morreu ao pai. Quando o pai morreu, ela já tinha as filhas, né? E depois o pai dela, o avô dessas crianças, vem a falecer, né? Olha só, nessa hipótese, Adriano e André, eles vão herdar 1/3. E a parte caberia 1/3 cada, né? 1/3 Adriano e 1/3 André.
Esse 1/3, que seria deferido a Cíntia se ela estivesse viva, vai ser entregue às filhas dela. Vai ser entregue às filhas dela, aos filhos dela. Então isso aqui é o que o direito chama de herdar por estirpe, por direito de representação. As filhas representam a linhagem da mãe, linhagem ou estirpe. Isso aqui também está previsto no artigo 1811. Então, os filhos de Cíntia receberiam por direito de representação, representando a mãe por estirpe. Adriano e André receberiam 1/3 cada um. Tá? Essa é a solução da letra C. E como ficaria a divisão da herança na hipótese de premoriência de Adriano e André? Ora, Adriano e André têm um filho cada um, conforme o enunciado da questão. A mesma solução dada aqui para a questão anterior. Né? Cíntia vai receber por cabeça, por direito próprio, e os filhos de Adriano vão representar o pai. Cada um vai receber 1/3 da herança. Ok? Depois nós temos, se Marlon fosse casado e não tivesse neto, na hipótese de renúncia de todos os filhos, como ficaria a divisão da herança? Então Marlon, nós vamos supor aqui, ó, Marlon é casado, ele não tem neto, ele tem só esses 3 filhos, André, Adriano e Cíntia. E os 3 renunciaram. Como que ia ficar a divisão da herança? Nós temos aqui 3 possibilidades. Primeira, os pais de Marlon estão vivos. Ou seja, o pai e a mãe de Marlon estão vivos. Ok. Os pais de Marlon estão vivos. A esposa de Marlon, ela ia ficar com 1/3 da herança. 1/3 da herança. 2/3 da herança ia ficar para os pais de Marlon. O fundamento dessa resposta está no artigo 1837 do Código Civil. Qual que é a segunda possibilidade? Apenas um dos pais estão vivos, ou o pai ou a mãe de Marlon. Qual que vai ser a possibilidade? A esposa, ela ficaria com a metade da herança. A outra metade ia ficar ou com o pai ou com a mãe vivo de Marlon. Ou seja, a outra metade ia para o sogro, né? E a outra possibilidade, os pais de Marlon estão mortos, né? Os pais de Marlon estão mortos. Nessa hipótese, a esposa ela ia recolher integralmente a herança. O fundamento aqui é o artigo 1829 e o 1810 do Código Civil. E aqui nós encerramos, pelo menos esse bloco, e continuaremos no próximo. Até lá.